destruição, se sentindo destruído ou destruída, como está a sua vida agora? Olha só, aqui é a irmã Radassa e hoje eu quero falar com você sobre os Salmos 58, o segundo estágio. E aí, como que está sendo a sua rotina diária? Como que está sendo a sua vida? Como tu estás te sentindo? O Salmo 58 vai nos falar e nos mostrar algo extraordinário, de acordo com a melodia Não Destrua, um poema davídico extraordinário. Veja só, escute o que diz estes salmos e logo depois desta meditação eu quero sim orar contigo neste momento, sabendo que o Senhor vai te guardar e te proteger e te livrar de toda e qualquer situação difícil. Diz assim os Salmos 58. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não, no coração de vocês tramam a injustiça e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente, tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões, desapareçam como a água que escorre. Quando espumarem o arco, caiam sem forças as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho, como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa, e com certeza há um Deus que faz justiça sobre a terra. Amém? Olha que salmos extraordinário, o Salmos 58, que fala sobre a justiça de Deus se comparada com a justiça dos homens que acham julgarem bem as coisas. Então nós aprendemos aqui nestes salmos que só há um Deus e juiz correto é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e nós não podemos julgar as pessoas, nós não podemos usar de julgamento, de olhar para alguém e deduzir algo sobre ela, porque Deus é o único que faz o justo julgamento. E quando nós agimos como juízes, nós na realidade fazemos aquilo que desagrada a Deus. E eu e você que está participando deste momento devocional de oração, nós não queremos tomar o lugar de Deus, porque a Bíblia é clara aqui no Salmo 58 que quem tenta tomar o lugar de Deus e se usar de juiz retamente, na verdade eles cometem coisas terríveis, porque no coração já tramam a injustiça e a violência se espalha pelas suas mãos. Então, todo aquele que tenta se colocar no lugar de juiz, ele já se torna um ímpio.
E eu acho interessante aqui nos Salmos de número 58, que logo no verso 3 fala que é desde o ventre, desde o seu nascimento, a mentira já está nos seus lábios. Olha que coisa terrível, desde um bebezinho novinho. Então, por que aqui o salmista fala isso? Porque uma mulher que gera, se ela tem um caráter terrível, injusto, se o pai dessa criança tem um caráter injusto, automaticamente eles vão formar na vida daquela criança um caráter injusto, que na verdade precisa então de uma intervenção divina ou através de alguém para reformular o caráter desta criança, deste bebê. Então, que nós venhamos a orar e buscar de Deus a sua justiça. Porque quando nós buscamos de Deus a sua justiça sem o julgamento humano, então nós iremos nos alegrar na justiça de Deus. Aí você vê que não é que eu vou me alegrar na derrota do ímpio, não é que eu vou me alegrar porque eles vão morrer, porque eles vão padecer, não. O significado desse Salmo 58 é que eu vou me alegrar na justiça de Deus. E o fato de acontecer alguma coisa ou não com o ímpio, com o injusto, isso é consequência do relacionamento que eles tiveram ou não com Deus. No nosso caso, nós temos que nos alegrar na justiça do Senhor e não na tragédia do ser humano. Amém? Eu quero falar com você, antes de nós orarmos agora, sobre um pouco sobre esse salmo que fala sobre um judeu sobrevivente de um campo de concentração. Ele disse para um repórter que jamais poderia esquecer o que os nazistas fizeram a ele e a sua família. Ele disse então: o meu coração está tão amargurado que se você me abrisse e o devorasse, morreria envenenado. Escute isso, gente. Essa declaração é muito forte. Essa declaração é muito terrível. Esse sobrevivente do campo de concentração, ele fala que o coração dele estava tão amargurado pelo que ele passou na mão dos nazistas, que a família dele passou, não sei se tinha filhos, os pais, mas todo aquele sofrimento que ele enfrentou, o coração dele ficou tão contaminado que se alguém comesse, morreria envenenado. Olha que coisa terrível. E o Salmo 58 reflete uma esmagadora ira contra a injustiça, semelhante a esta declaração desse sobrevivente de um campo de concentração. Eu não costumava ter nenhuma apreciação por este tipo de salmos, disse o escritor George Wood. Por quê? Porque ele achava, o George Wood achava que ele não era cristão, ou pré-cristão, ou mesmo anticristão. Crentes devem perdoar os seus inimigos e não rogar imprecações contra ele, que foi quando nós lemos aqui, mas eu expliquei para vocês que na verdade nós não estamos ali nos regozijando na morte, na tragédia do ímpio, mas nos alegrando na justiça de Deus. Então, como que eu vou lidar com a injustiça? Olha só, a vida de Davi e seus salmos nos ensinam que há 3 estágios da resolução da injustiça. Então, o primeiro estágio que nós encontramos é a injustiça propriamente dita e seus dolorosos resultados imediatos. Sim, resultados dolorosos que causam na pessoa que sofreu essa injustiça. Temos então o segundo estágio, que é o estágio da articulação de uma tremenda ira contra a injustiça. Então você acaba acendendo a ira contra um fato injusto que acontece com você ou com alguém, algum ser humano. E isso nós já estudamos, já falamos várias vezes, que nós precisamos dar lugar à ira.
A Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Aí a pessoa diz assim, nossa, eu fiquei irado, eu pequei. Não, você ficou irado porque você é um ser humano, você não é anormal, você não é um super-homem. Nós somos feitos de carne e osso e temos sentimentos. E quando a ira vem, nós não podemos ficar com a ira guardada para nós, acumulando essa ira, mas dar lugar a ela, entregar na mão de Deus e falar, Deus, tu toma pra ti, tu tá no controle de tudo, e aí nós não iremos pecar durante um período de ira. E a terceira posição, estágio na resolução de uma injustiça é que você tem uma solução interior para a questão da injustiça, a qual pode ou não envolver a mudança das circunstâncias exteriores. Nesse estágio final, ou nós garantimos o perdão, ou nossos corações ficam calcificados de amargura. Meu Deus, esse terceiro estágio é tremendo, gente. Esse terceiro estágio aqui é para ter uma reviravolta na tua vida, é para ter uma reviravolta na minha vida. A solução de dentro para fora. Quando a ira vem sobre a injustiça no segundo estágio, você tem o terceiro estágio, que é o último. Ou você vai perdoar, ou você vai adoecer, ou você vai garantir o perdão para quem te feriu, para a pessoa que está sendo usada pelo inimigo, ou você vai calcificar o seu coração, ou seja, vai endurecer o teu coração com amargura. E a raiz de amargura é algo terrível, porque ela te priva, por conta de alguma injustiça que tu sofreu, de você viver o melhor de Deus para a tua existência, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos. Então é melhor perdoar e deixar que o seu coração fique limpo de toda raiva, de toda amargura. No Salmo 58, Davi passa pelo segundo estágio. Ele está entre a experiência da dor e a solução da aflição. Observe como Davi se sente furioso. Ele pede ao Senhor que quebre os dentes dos ímpios, que lhes arranque os queixais, que os faça sumir como as águas que se escoam, que os derreta como lesmas e os faça morrer como abortos, ou que lhes garanta a vingança de modo que possa lavar os pés no sangue do ímpio. Eu nunca tive tanta raiva de alguém a ponto de orar deste modo. Pode ser que você já tenha sentido. Porém, eu, irmã Radassa, ainda nunca tive essa experiência. Porém, Davi teve. Ele estava extremamente com ódio dentro do seu coração, que ele desejou tudo isso. Mas ele levou a Deus. Porque uma coisa é você acumular essa ira, esse ódio dentro de ti. E outra coisa é você chegar diante de Deus, que sabe o que passa no íntimo do teu coração. Porque nós não conseguiremos nunca, jamais enganar a Deus. Ele já sabe o que passa dentro de nós. E se estiver lá dentro e você disfarçar, Deus sabe o que está lá. Então Davi ali expressou, pôs para fora. Ele na verdade deu lugar para ir. Ele disse, Senhor, tá aqui. Gente, eu sempre falo, por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não guardava para ele, não fazia justiça com a própria mão. Ele sempre falava, contava e falava para Deus o que ele estava sentindo. E Deus então falava, o respondia, e assim Davi entendia que a vontade de Deus era sempre perfeita e agradável. Então nós vemos que sempre contando para Deus é a melhor solução no momento de angústia, tristeza e decepção. Agora vamos lá, qual que era a causa da ira? A mágoa de Davi deve ter sido muito grande. Por que será que ele estava tão
chateado, porque tinha sido vítima da injustiça. A sua causa não fora julgada retamente. A injustiça viola o nosso bem-estar e poucos conseguem suportar a crueldade e a pena que não foi merecida. Meu Deus, nós temos essa visão. Dificilmente conseguimos suportar uma crueldade e uma pena, passar por uma situação que nós não merecemos. Mas isso não é justo, eu não mereço, eu não fiz nada. Meu querido irmão, escute o que Deus está bradando no meu coração. Jesus merecia ser chicoteado. Jesus merecia ser caluniado. Jesus merecia ser cuspido. Jesus merecia ter ido para uma cruz, ser morto, ser condenado com os ímpios. Jesus merecia? Não, Jesus não merecia. Porém, ele suportou a crueldade e uma pena que ele não merecia por amor a mim. Então eu quero te falar, se você não está tendo suporte diante das angústias, das perseguições, eu quero que você olhe para Jesus agora. Olhe para Jesus e diga: Senhor, tu passou tanto por mim. Então eu tenha resiliência, que eu tenha estrutura para suportar as injustiças que baterem na minha porta, que vierem contra mim, e diante dessas injustiças eu ainda possa te louvar e bendizer o teu santo nome. Aleluias, amém? Davi sofreu a violência das mãos de alguém que tinha poder sobre ele. Quem é o inimigo de Davi nesses salmos? Quem que é? Talvez Saul, o rei Saul, a quem Davi tinha encantado com a sua harpa. A música de Davi confortava Saul, porém agora os ouvidos de Saul estavam tapados. A sua verdadeira natureza, ímpia desde o nascimento, o dominava. Então Saul já não era mais um rei ungido por Deus, mas desprezado. Ai, irmã Radassa, como que tu sabe? A Bíblia diz: por que ainda tem dó se eu já o rejeitei? A Bíblia diz que Deus já havia rejeitado Saul quando Samuel ainda tinha dó de Saul. Deus disse para ele: Samuel, eu já o rejeitei. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão. Quando alguém o magoou, quando alguém vier a te magoar a fim de satisfazer o seu próprio egoísmo ou a sua própria morbidez, a sua resposta normal será de depressão ou ira, tá? Isso é natural, porém precisamos entregar para o Senhor, para Deus, tudo e todos. Davi fica claramente deprimido. Isso é notório no Salmos 58, que Davi ele fica deprimido. Porém, não há sinal de depressão que vai empurrar ele para o fundo do poço sem a esperança de um amanhã melhor. A ira tem o seu lugar. Sem ela, nós seríamos passivos diante da injustiça. Então a ira, ela tem o seu lugar. Ela ajuda-nos a evitar a aceitação da culpa que não nos pertence e a manter o necessário distanciamento emocional daqueles que nos magoam. Meu querido irmão, minha querida irmã, a causa da ira, nós estamos falando um pouco aqui. Sempre terá aquela pessoa que vai nos ofender, que vai nos machucar emocionalmente. E a ira, se nós dermos lugar a ela e observarmos de uma maneira diferente, nós veremos que por conta da ira nós não vamos ficar passivos diante da injustiça.
Ou seja, nós iremos ao menos mostrar e dialogar e falar com calma, pedindo discernimento de Deus, a forma necessária para nos comunicar com quem nos machuca e também para nos manter distantes daquelas pessoas que emocionalmente nos ferem. Por quê? Porque se nós não tivermos a ira da maneira dosada, nós simplesmente continuaremos andando com pessoas que vão nos ferir emocionalmente. Você perdoa, você pode sim conviver com uma pessoa que te feriu, sim, desde que esta pessoa apresente sinais de mudança. Por exemplo, tem muita gente que me pergunta: irmã Radassa, eu perdoo, eu tenho que conviver? Eu tenho que continuar convivendo com essa pessoa? Eu sempre falo, o perdão reata a comunhão. Deus nos perdoou, Jesus morreu na cruz e reatou nossa comunhão com Deus. Porém, Deus caminha comigo hoje? Sim. Por que ele caminha comigo? Porque eu ando em novidade de vida. Agora, Deus resgatou a comunhão com o ser humano. Os ímpios andam com Deus? Deus anda com os ímpios? Não. Por que Deus não anda com os ímpios? Porque os ímpios não fazem aquilo que agrada a Deus. Então Deus não tem como andar com os ímpios, mas Deus quer ter uma comunhão com eles. A mesma coisa quando nós perdoamos alguém que cometeu uma injustiça conosco, que nos feriu, nós podemos caminhar com essa pessoa, andar com essa pessoa? Sim, desde que ela não seja mais daquele mesmo jeito que era, desde que ela não cometa mais atitudes que vai me ferir emocionalmente, que vai me injustiçar novamente. Se ela continuar cometendo, eu não vou caminhar com essa pessoa, não é porque eu não quero, desejo ter comunhão, é porque as atitudes dela não condizem com a palavra, então eu não vou caminhar com ela por essa razão. Amém? Mas se a pessoa te feriu, cometeu uma injustiça e ela teve a sua vida transformada, ela não é hoje mais uma pessoa tóxica, ela não fala mais mal de fulano, de beltrano, essa pessoa agora ela vive em novidade de vida, você pode voltar a ter comunhão com ela, porque ela vai se encaixar na mesma fé, na mesma justiça, com o mesmo Deus. Aleluias! Amém? Então que nós venhamos a ser salvaguardas. Sim, olha só, no momento de ira exige alguns salvaguardas. E aqui Davi obtém duas. Primeiro, Davi fala com Deus sobre a sua ira. Se pudermos trazer nossa ira mais profunda diante da presença de Deus, estaremos muito mais seguros do que se espalharmos indistintamente com qualquer pessoa o tempo inteiro. Lembra aquilo que eu te falei? Que Davi, por que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele chegava diante de Deus despido. Deus sabia o que passava no íntimo de Davi, porque Davi falava: Deus, eu desejo que eles morram. Deus, nossa, me feriram a tal ponto que por mim o Senhor pode terminar com eles. Então, Deus via Davi e Davi não se ocultava diante de Deus quem ele era, o desejo que ele tinha. Porém, ele entregava para Deus todo o desejo dele, dizia: Senhor, mas tu és poderoso, eu sei que a tua justiça vai imperar. Por isso que hoje, nós tendo essa consciência no exemplo de Davi, nós podemos chegar diante de Deus e nos alegrar nesse salmo dizendo: Senhor, que a tua justiça seja feita, não que a destruição deles seja a minha alegria, mas que eu me alegre na tua justiça. Amém? Então há dois tipos de mangueira de jardim. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre esses salvaguardas que nós temos em Deus ao contar para Ele todos os nossos problemas e dificuldades, tá? Então vamos lá, olha só. Há dois tipos de mangueira de jardim. Uma tem buracos por toda a sua extensão, deixando sair finos jatos de água para a irrigação completa.
e outra somente deixa sair água em sua extremidade final. Neste último tipo, a água é liberada com muito mais força. Em nossa vida, não faz bem liberarmos todo tipo de ira de forma geral e abertamente, como no primeiro tipo de mangueira. Grande parte da nossa vida será molhada por essa ira difusora. Gosto deste salmo porque nele a ira irrompe no final da mangueira, como uma pressão fortíssima, sendo direcionada para Deus e não contra Deus. Que coisa linda era o que Davi fazia. Deus tem o poder de lidar com a sua ira e permite que você expresse sua fúria mais profunda diretamente a Ele. Irmãos, isso aqui é um mistério tremendo. Deus permite que você conte para Ele os teus problemas. Conta para Jesus, fala com Jesus, fala com Deus, tudo que você sente, tudo que você deseja. Porque essa mangueira tem um foco e um jato certo, é em Deus. Davi deixou com Deus a parte referente à execução da sua ira. Gente, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é muito forte. Davi deixou para Deus e não se propôs a fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele não se ofereceu para a tarefa de quebrar ou arrancar os dentes e os queixos do inimigo, fazer este derreter como lesma ou executar o derramamento de sangue. Não! Davi não quis pegar para ele a execução da ira, mas ele deixou nas mãos de Deus. Você não deve se permitir a vingança. A palavra de Deus diz: minha é a vingança. Somente Deus é bastante santo para executar essa tarefa. Deixe com Ele a vingança e um dia você vai testificar que há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que esta palavra que eu estou ministrando entre no teu coração como uma flecha aguda e afiada, e que a partir de hoje, todas aquelas pessoas que te feriram, todas aquelas pessoas que te machucaram, todas aquelas pessoas que te magoaram, elas possam ser entregues na mão de Deus, o Todo-Poderoso. Aleluias! E assim você vai cantar, louvar a canção do perdão. Você observou a inscrição que encabeça estes salmos, que nós meditamos, os Salmos 58? Ele deveria ser cantado com uma melodia chamada Não Destruas. Meu Deus, esta melodia se perdeu, mas é um fascinante título para um salmo que diz essencialmente o contrário: destrua. Esse Salmo 58, na íntegra de Davi, é destrua, acabe. Mas a essência é não destruas. Deixe na mão de quem pode fazer justiça. Por que esse contraste? Não seria contraditório pedir a Deus que destrua, cantando a melodia Não Destruas? Davi disse essas mesmas palavras ao seu oficial, Abisai, quando teve a oportunidade de matar Saul. Davi proibiu a vingança. Você pode estar furioso com a pessoa que o prejudicou, porém, entoe uma melodia que compense as suas palavras. Como Jesus, diga: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esta é uma outra maneira
de dizer: não destruas. As palavras do Salmo 58 representam o segundo estágio de Davi em lidar com a injustiça, mas a melodia reflete que ele passou da ira para o perdão. E você também fará isso. Aleluias! Amém, meu querido irmão. Olha, meu coração aqui, eu tô aqui orando, meditando com vocês, e a minha vontade de sair pulando, glorificando, dizendo glória a Deus. Meu coração está regozijando de alegria. Sabe por quê? Porque da ira para o perdão. Meu Deus, isso é coisa que só Jesus faz no nosso coração, que está cheio da presença do Espírito Santo, que está cheio de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, alimente-se da bondade de Deus. Aprenda com esses Salmos 58 com Davi. Aprenda. Ele entregou tudo na mão de Deus, expressou para Deus, e ele saiu da ira para o perdão. Eu quero profetizar na tua vida, qualquer tipo de ira que está no teu coração, em nome de Jesus, vai dar lugar ao perdão e você vai viver um melhor dia, o melhor ano, o melhor momento da sua vida em família, com os amigos e com todos que te cercam. Amém? Vamos orar. Antes de orar, eu quero te pedir, se inscreva aqui no canal para você compartilhar com mais pessoas essa palavra que enche a nossa alma de gozo e de alegria. Ative as notificações, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário e seu pedido de oração, que é muito importante para a sua vida e para mim também, que me motiva mais e mais a interceder por aqueles que pedem oração. Deus abençoe a sua vida e vamos orar agora. Pai querido, mais uma vez nos chegamos diante da tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelas maravilhas que tu tem feito. Obrigado por nos ensinar através do Salmo 58 sobre os 3 estágios, Senhor, da injustiça. Sobre o estágio que nos mostra resultados dolorosos, sobre o estágio de tremenda ira contra a injustiça e sobre o estágio do perdão. Meu Deus, tu tem nos ensinado tanto através da tua palavra, e neste momento nós nos colocamos ao teu dispor. Cura a nossa vida, Senhor, que nós venhamos sair da ira para o perdão. Oh, meu Deus e meu Pai, a tua bondade é maravilhosa e tu tem nos guardado em todo o tempo. Ajuda-nos, Senhor, a alimentar uma ira saudável quando for prejudicado, que nós venhamos a contar para ti, que nós venhamos a desabafar em ti, que a nossa indignação, que ela possa ser ajudada, Senhor, para a nossa restauração e não para o prejuízo das pessoas e não prejudicando as pessoas que nos ferem. Acalma, Senhor, a nossa vida com a tua presença. Acalma o nosso coração, Senhor, com o teu Espírito Santo, e que o nosso cântico contenham palavras coerentes com a melodia de não destruir o próximo, de não destruir a fé, a esperança, independente do que nós estamos sofrendo. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te glorificamos e te agradecemos pelo teu cuidado. Te agradecemos porque o Senhor está sempre conosco a nos livrar e a nos ouvir e a nos ensinar. Obrigada, Deus querido. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, papai. Aleluias. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu tenho certeza que esta palavra, este momento de oração falou contigo, e eu estou muito feliz de todos os dias estar na sua companhia, dedicando tempo em ensinar, meditar e orar com você, sabendo que o nosso Deus é
poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que eu e você venhamos a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Aleluias! A paz do Senhor Jesus e até amanhã, permitindo o Senhor. Aleluias!